Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um, neste friozinho, que cada um possa ser aquecido neste momento, pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor em cada lar que está acompanhando conosco esta live, que o Espírito Santo faça presença na sua casa, aí onde você estiver participando conosco. Vamos neste momento dedicar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, vamos louvá-lo porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então que neste momento você possa deixar aquilo que você estava fazendo e ficar aqui conosco. Se dedicar este momento ao Senhor. Vamos ouvir aquilo que Ele tem para nos falar nesta noite. Vamos nos conectar com Ele, mesmo distantes fisicamente, mas que o Espírito Santo possa nos unir neste momento para ouvir a sua palavra. E vamos começar louvando ao Senhor através destas músicas que iremos entoar agora. Que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido, através da minha vida, através da sua vida que está aí. Então vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da criação. E nós queremos exaltá-lo esta noite, porque Ele é santo e digno de toda honra e todo louvor. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez o céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome eu clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Louve ao Senhor aí onde você está na sua casa, porque Ele é soberano, porque Ele é o nosso Deus, Ele é Senhor dos céus, da terra, e Ele é também o Senhor das nossas vidas. Então que possamos louvar ao Senhor com toda a força do nosso ser, porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. Querido Deus, nos mostra o Teu querer.
Tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é santo, santo, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. Nós queremos dedicar este momento a ti, ó Pai. Queremos que o teu Espírito Santo, Senhor, faça presença no nosso meio, ó Deus, que possamos ter liberdade para sentir, Senhor, sentir a tua presença, que o teu Espírito Santo possa agir em nós, ó Pai. Que neste momento, cada lar que está conectado, Senhor, neste culto, Pai, esteja sentindo a tua presença, ó Deus. Que o teu Espírito Santo acolha cada coração, ó Pai. Cada pessoa que estiver passando por, seja qual for a necessidade, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa cuidar, ó Pai. Aquelas pessoas que estão com seus corações aflitos, ó Deus, que possam neste momento se achegar a ti, se derramar diante do Senhor, sentir a presença do Senhor neste momento, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, aqueça os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar o teu povo diante de ti, ó Senhor, independente da situação. Nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Senhor está conosco. E não há prazer maior nas nossas vidas do que ele estar na presença do Senhor e de ser amigo dele. Porque na palavra do Senhor fala que hoje nós somos amigos de Deus. Uma vez que nós nos achegamos a ele, nós já temos o Senhor nas nossas vidas, nós nos tornamos amigos dele. Então este é o nosso prazer. Não ser apenas servos, mas amigos do Senhor. E vamos louvar agora com uma música que fala isso. Não sou apenas servo, mas eu me tornei amiga de Deus. E que você também possa louvar ao Senhor com essa música e declarar que nós queremos estar cada vez mais. O mais alto que nós queremos estar é estar aos pés do Senhor, é estar na presença dele. Que seja o desejo do meu coração e do seu coração esta noite. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Isolamento social, sim. Solidão espiritual, não. Os PGs da IP Horto continuam ativos e muito mais criativos, utilizando meios digitais para acolher, estudar a palavra, orar uns pelos outros e levar esperança. Entre em contato pelo WhatsApp da IP Horto e participe. Nossa igreja continua firme no seu propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho através de suas parcerias missionárias e tem abençoado diversas famílias carentes nesse momento de pandemia. Tudo isso graças à generosidade dos irmãos em suas contribuições. Obrigado por sua fidelidade. Deus te abençoe. A IB Horto segue ativa e acessível por meio de nossos canais digitais. Entre em contato, acompanhe e compartilhe. onde a gente está doando peças e roupas para as pessoas que estão realmente precisando nesse momento. Só que a gente está sentindo muita falta de cobertores, e a gente sabe da importância do cobertor nesses dias de frio, né? Então, o
o Thiago Inácio, ele resolveu falar com uma fábrica de cobertores para ver qual valor eles poderiam vender esses cobertores pra gente. Ele conseguiu no valor de R$30. E a proposta é, se você puder doar R$30 até quarta-feira, para que a gente consiga encomendar, né, comprar esses cobertores para poder doar eles já nesse sábado agora. Nesse momento está formada a rede Horto do IP, as nossas conexões com cada casa, membros dos PGs, líderes de PGs, líderes em treinamento, famílias do Horto do IP. Que alegria a gente poder ter essa sintonia. Ah, irmãos, como é precioso esse momento, uma pausa na quarta-feira para a gente poder ter essa interação, ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores. E olha, o Jornal Nacional e outros jornais, eles comunicam informações. A nossa live leva vida, compartilha Jesus. Se liga aí nessa vibe nossa aí, tá bom? Uma boa noite para todo mundo, que Deus os abençoe muito. Hoje tivemos um sepultamento, aliás, ontem faleceu o marido da Creuza, que é mãe do Kaique e mãe do Vitor. Um abraço para vocês, contem com as orações da nossa família. Hoje de manhã cedo foi o sepultamento, mas a palavra de Deus esteve lá e amparou toda a família, e continue orando por eles, são muito queridos. Estou mandando um abraço para vocês. Valnei também, eu soube que você voltou hoje para casa, não precisou a cirurgia, vai ser tratado através de medicamentos. Que Deus te abençoe. Tome cuidado aí, Valnei, com o que você vai comer. O médico vai pegar no seu pé e queremos que você tenha vida prolongada. E outra boa notícia também, a mãe da Kelly estava com Covid e nós oramos e ela recebeu alta. Então, parabéns, viu? É uma alegria para nós. Pois é, gente, vamos ter já aqui a nossa querida Rosângela Pichal. Ela já vai trazer uma palavra e eu quero só ler essa passagem da Bíblia com vocês, que fala assim: bendiga a minha alma, bendiga o Senhor com todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha só, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que palavra maravilhosa nesses tempos de doença. Nosso Deus é a fonte de restauração, de cura, e se Ele nos levar, é a nossa fonte de vida, de ressurreição também. Então, glória a Deus. Antes de passar a palavra para a Rosângela, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai, mais uma vez, nós agora alinhamos nossos pensamentos, nossas orações, para Te adorar. Esse Deus amoroso, justo, misericordioso, Deus santo, 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 santo. Ó Pai, nada é impossível ao Teu querer. O Senhor é o juiz de toda a terra. Nesse momento, Pai, nós elevamos nossos pensamentos a Ti e clamamos, Pai, para o Senhor renovar as forças de quem está cansado, quem está doente, quem está triste, quem está abatido. Ó Deus, nos ajude a olhar para o Senhor, para a Tua palavra e percebermos coisas boas acontecendo no meio da crise. Ó Deus, abençoe nossos relacionamentos familiares em cada casa, Pai. Que tenhamos a atitude de sermos pacificadores.
cada um em casa, facilitadores da vida do outro. Dê-nos capacidade para pedir perdão, para sermos humildes, admitir nossos erros, nossas culpas. Senhor, nos ajude a ter mais paciência uns com os outros. Pai, proteja os médicos, enfermeiros, funcionários nos hospitais. Precisamos tanto dessas pessoas. Que o Senhor dê uma proteção especial para eles. Oramos também pelos vendedores, quem trabalha na rua, motorista e outros tipos de atividades. Clamamos, Pai, uma proteção especial para essas pessoas que estão na linha de frente. Abençoe, Pai, esse reinício, essa abertura, que as pessoas continuem tomando cuidado. Mas, acima de tudo, nosso Deus, nós contamos com a Tua proteção. E agora, Pai, nesse momento de adoração, nós oramos pela Rosângela, que ela seja cheia do Espírito Santo, para trazer uma mensagem aos nossos corações, um desafio, uma palavra de esperança e de renovar o nosso compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero saudar também o pessoal do nosso PG, aí que estão ligados. A Rosângela é do meu PG, lá do Parque Maria Helena. O marido dela, o Áquila, está aqui com a gente. Eu estou brincando aqui porque Áquila é um personagem bíblico que a esposa se chama Priscila. É que os dois, a Rosângela parece uma Priscila e o Ricardo parece um Áquila. Aquele cara apaixonado, apoiador da esposa. Eu já tenho uma certa convivência com eles. Ele está aqui também para prestigiar a esposa dele. Nosso PG tem um carinho especial. A Rosângela nos ajuda muito no discipulado, nos estudos bíblicos. Realmente, já veio para a nossa igreja pronta já para servir ao Senhor conosco. Há 3 anos que eles estão aqui. A filhinha Amandinha também, fez 13 anos recentemente. Um abraço, Amandinha, para você também. Bem-vinda, Rosângela. Recentemente tivemos uma figura feminina aqui, a Kátia, do Emilson. Kátia Souza, falando sobre finanças. E hoje, por que não? Mais uma presença feminina. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Só corrigindo o pastor, 4 anos estamos aqui. E a Amandinha fez 14 anos. Mas tudo bem, está perdoado, pastor. Então, boa noite, queridos. Muita saudade de todos. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, embora distante, né, fisicamente. Mas dou graças a Deus por esse momento, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espero que todos estejam bem, cuidados pelo Senhor, firmes na fé, né, que nós estamos precisando muito nesses tempos. E que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração, com graça e com poder, assim como tem falado comigo. Amém? Vamos passar aqui. Hoje nós temos um tema aqui para tratar um pouquinho. E esse tema, perdendo para ganhar, né? É um dos dilemas da nossa vida. Um dilema difícil, muitas vezes por conta do perder, né? E alegria no ganhar. Então, todos nós temos esses 2 dilemas na nossa vida. É impossível alguém passar pela vida sem perder algo ou sem ganhar algo. Graças a Deus pelo ganhar também, né? Então, o problema é que desde pequenos nós somos induzidos tanto pela nossa natureza como também pelos fatores externos, a pensar sempre só no ganhar, a desejar o ganhar, receber. Né? Então, às vezes, quando acontece alguma perda, nós não sabemos lidar com elas, porque nós fomos induzidos a isso desde pequenos. Nenhum problema com ganhar, como eu falei, eu gosto muito de ganhar presente, ganhar abraço, ganhar beijo, ganhar dinheiro, quem não gosta, né? Todos nós gostamos disso. Então, o problema está em crescer, não admitindo perdas, não aceitando perder. E aí nós entramos nas questões mais simples da vida, como não aceitar perder num jogo, não aceitar perder num debate,
não aceitar perder uma promoção para outra pessoa, e por aí vai. Então, nós acabamos que sofremos além da conta. Sofremos com a perda e sofremos por não saber lidar. Nós vivemos num mundo muito competitivo, uma geração competitiva, que só pensa em ganhar, né? Então, esse é o tema que eu escolhi para essa noite. Nós estamos vivendo, eu creio, como dizem Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas, e eu creio que nós estamos vivendo um tempo de perdas nesse momento, né? Na sua maioria, por conta do coronavírus, da pandemia, e muitos de nós, né? Perdemos trabalho, perdemos o sustento da nossa família, perdemos pessoas queridas, como o pastor mencionou aqui, né, na nossa própria família aqui na igreja, nessa noite. Enfim, perdemos o direito de ir e vir livremente, perdemos por um tempo o direito de nos reunir como igreja, adorar o Senhor, juntos, presencialmente, perdemos o contato físico. E se eu pedir para você escrever aí no chat alguma coisa que você perdeu, com certeza a lista pode ser grande. Porém, por outro lado, existe uma frase que diz assim, né? Só damos valor quando perdemos. Né? Quantos de nós, às vezes, negligenciamos as coisas mais importantes da vida, pensando nesse ganhar? E só agora, diante da situação que nós estamos vivendo, nós estamos considerando aquilo que Deus já tem falado há muito tempo ao nosso coração. A dar prioridade àquilo que é importante. Né? Então, diante dessa situação de perdas, nós podemos observar que muitos estão ganhando tempo de prioridade com Deus, com o seu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento familiar, não é? Estamos experimentando também a bênção de poder ser generosos e abençoar outras pessoas. Temos experimentado socorro também, muitas vezes. E se eu também pedir agora para você escrever o que você tem ganhado nesse tempo, o que você escreveria aí? Pode escrever, depois eu vou ver o que vocês escreveram. Então, o fato é que nós temos que lidar com esse tipo de situação, né? O perder e o ganhar. E isso tudo me levou a refletir e a lembrar de uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 8. E o ano passado, aqui na nossa escola bíblica, em 2019, nós estudamos o Evangelho de Marcos na sala bíblica, né? Tive o privilégio, o prazer de compartilhar, né, a sala com as aulas com o professor Daniel Dantas, o Anderson, e eu tenho certeza que quem participou conosco aprendeu muito, assim como eu. Nós estudamos o Evangelho completo, são 16 capítulos, estudamos capítulo por capítulo, e Deus falou grandemente ao nosso coração e continua falando, né? Então, eu me lembrei dessa passagem que eu quero falar com vocês hoje, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no propósito do livro de Marcos. Eu coloquei ali o Evangelho de Marcos e o seu propósito. O primeiro propósito dele é demonstrar a divindade de Jesus através de sinais, milagres, curas e exorcismos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico, é um livro muito dinâmico, onde Marcos enfatiza bastante as ações de Jesus. Ele não foca muito nos ensinos, ele é muito prático, é Jesus atuando o tempo inteiro, realizando grandes obras, né? Curando pessoas, fazendo milagres, expulsando demônios, mostrando a sua autoridade quando ele ensinava, e isso despertou muita curiosidade das pessoas. E também o segundo ponto é demonstrar a humanidade de Jesus e sua missão como servo sofredor. Nós vemos isso em várias passagens, e a principal delas é no momento em que ele está no Getsemane. Nós vemos ali Jesus sofrendo, angustiando-se, né, a humanidade dele ali, e o principal objetivo, que é o ser servo sofredor, né? Ele veio sofrer por nossa causa, por conta dos nossos pecados. E pensando nisso, interessante é que quando nós buscamos a Deus, dificilmente você vai ver alguém dizendo assim, eu quero buscar Deus porque eu quero perder alguma coisa. Né?
Não tem muito sentido essa frase, né? Geralmente nós buscamos a Deus para ganhar algo. Ganhar a bênção, ganhar o milagre, ganhar o que mais? Portas abertas, restauração do nosso casamento, ganhar e ganhar. Nada de errado contra isso, né? Como eu disse, é bom ganhar. E Deus é um Deus galardoador, é um Deus que presenteia as pessoas porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele cuida de nós, né? Ele nos criou com um propósito, então Ele nos abençoa mesmo, não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é, como no caso de ficar só querendo ganhar, né? Não entender realmente o que Deus quer de nós, o que Ele propõe para a nossa vida, que é algo muito maior do que isso. Então, passando aqui, vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Até o capítulo 7, a gente vê todas essas ações de Jesus, ele fazendo milagres, ele já tinha curado alguns enfermos, né, paralítico, o mudo, surdo, ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha acalmado a tempestade, ele já tinha feito grandes coisas ali no meio, né? E no capítulo 8, no versículo 1, Jesus alimenta a multidão. Essa narrativa mostra que é a segunda multiplicação de pães. Então, Jesus é um provedor, ele tem compaixão das pessoas, né? Então, ali naquele momento, ele realiza esse milagre da multiplicação de pães. E, na sequência, os religiosos da época, né, questionando Jesus, pediram um sinal do céu. Com tudo aquilo que Jesus já tinha feito ali naquele momento, na vida das pessoas, não bastava. Mas Jesus, sabendo a intenção deles, não dá atenção. E vai para frente com os discípulos no barco e alerta os discípulos dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E nesse momento, né, os discípulos não estavam entendendo muito bem qual que era a questão, achavam que era porque eles tinham esquecido de levar o pão. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, gente, eles tinham comido até se fartar. E eles estavam pensando no pão ainda, né? E não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava alertando eles contra o falso ensino, contra a hipocrisia, para eles ficarem atentos com essa questão, né? E na sequência, Jesus dá a vista a um cego, ele cura um cego de uma maneira bem diferente, é uma narrativa única de Marcos. Ele usa saliva e pega areia, faz um barrinho e cura lá o olho do cego, né? E pergunta para ele se ele estava enxergando. E ele diz que mais ou menos, né? Ele estava vendo homens como árvores. E Jesus repete aquele procedimento, faz novamente lá o barrinho, né? Nos dias de hoje ia ser meio estranho acontecer isso. Mas Jesus é Deus, né? Então ele faz do jeito que ele quer e ele pergunta novamente e o cego diz que está vendo completamente bem, perfeitamente bem. Isso nos ensina algo aqui, que em primeiro lugar Jesus, ele opera milagres da maneira que ele quiser, porque ele é Deus, né? Um dos propósitos é demonstrar isso com os sinais que ele vem fazendo ali no Evangelho de Marcos, demonstrar que ele é Deus. O problema, muitas vezes, é que nós ficamos presos aos sinais. E o sinal, ele sempre aponta para algo maior. E era isso que estava acontecendo ali, naquele momento, naquele ambiente, e acontece muito até hoje, né? E ele usa essa cura física para ensinar algo espiritual. Na sequência, ele caminhando com os discípulos, ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles respondem, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, outros dizem que és um grande profeta. Mas Jesus fala para eles: e vocês? Quem dizes que eu sou? Essa é uma pergunta que Deus faz para nós hoje, que Jesus faz para nós hoje. Para você, quem é Jesus? E eles respondem assim, e Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, nesse momento, Jesus dá parabéns para ele? Não. Jesus passa a dizer
qual o propósito para que ele veio. E nesse momento, Pedro estava como aquele cego que foi curado, mas que não enxergava muito bem. Pedro esperava um Messias que fosse libertá-los ali do governo romano naquele momento, ia tomar posse de tudo, ia reverter a situação que eles estavam vivendo, que era uma situação real mesmo, de opressão. E isso era o que ele tinha na mente, e os discípulos também. Então, ele passa a negar e chama Jesus à parte e repreende Jesus. Pensa num negócio desse. Diz para Jesus, não, mestre, para ele não seguir, né, não fazer isso. E Jesus faz uma repreensão muito severa ali naquele momento. Se você estiver acompanhando aí o Evangelho de Marcos, Jesus diz para ele assim, arreda-te, Satanás. Já pensou se você disser isso alguma vez no seu PG, ou aqui o pastor Edgar falar isso para você? Nunca mais que a gente volta na igreja, né? Mas Jesus tinha autoridade para dizer isso, e ele faz isso dizendo para Pedro que ele não cogitava das coisas de Deus, mas dos homens. E eu gosto da versão King James que fala assim, você não está cogitando sobre as obras de Deus, mas da ambição humana. Então, é por esse motivo que que Jesus exorta Pedro, né? Chama a atenção dele. E a partir desse momento, dentro desse cenário, Jesus passa a ensinar as exigências do discipulado, né? O que Jesus vai falar agora, daqui por diante, que é o texto que nós vamos refletir, não tem a ver com ganhar a salvação, ganhar o relacionamento com Deus. A partir do momento em que Deus revela em nós quem é o Cristo, quem é Jesus, e nós temos Ele como Senhor e Salvador, porque é somente pela graça de Deus que isso acontece. Marcos não fala, mas Mateus diz claramente que quem revelou isso para Pedro não foi carne nem sangue, mas foi o Pai, né? Foi Deus. Então, somente Deus pode fazer isso no nosso coração. Tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas muitas vezes nós podemos ter uma visão distorcida e não completa daquilo que realmente Jesus exige de nós e quer de nós, né? Então, vendo isto, nós vamos começar aqui a partir do versículo 34 a entender melhor um texto bem conhecido. Esse texto é bem conhecido de todos. E ele começa dizendo assim, então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse foi o discurso de Jesus dali para frente, né? Então, ele antes dele convidar os discípulos e a multidão, ele explica por que ele veio e o que vai acontecer com ele. Por isso que Pedro fala, né, para Jesus que não. Ele diz que ele vai sofrer, ele diz que vai ser rejeitado pelos líderes religiosos e por todos ali. Ele vai morrer, ele vai para a cruz, vai morrer e ressuscitar. E é diante dessa afirmação que Pedro repreende Jesus. A partir daí, ele começa a ensinar agora, né, os desdobramentos do que quer dizer seguir a Jesus. E assim como ele voluntariamente se submete a Deus nesse propósito, ele também quer que nós nos submetemos a ele. Então, nós podemos observar ali no início do versículo 34, ele chamou a multidão e os discípulos. O que nós vemos ali? Que não foi um convite exclusivo, ele abriu para todos, é um convite para todos, ele não limita esse convite aos 12. Ele deixa agora as parábolas, como ele estava falando antes, e passa a falar de maneira clara qual é o objetivo da sua vinda e o que ele exige de nós. Dos discípulos ali e de nós hoje, né? Então, o convite é para todos, o convite é para mim, é para você, né? Para todos nós. E ele fala na sequência, se alguém quiser acompanhar-me. Em outra versão diz, se alguém quiser seguir-me. Seguir é algo que, às vezes, para os homens é algo bem difícil, né? Quando você vai fazer uma viagem, um passeio, e
E as pessoas falam assim, vem me seguindo, né? O meu marido tem dificuldade com isso, ele não gosta muito. Acho que a maioria dos homens não gostam, né? Porque tem que andar devagar, tem que prestar atenção. Mas o fato é que quando você está seguindo alguém numa viagem, assim, que você não sabe o lugar que você vai, você fica atento atrás. Se a pessoa der seta, você dá seta. Se ela mudar a seta, você muda a seta. Você entra à direita, você passa o farol, você nem vê, porque você não quer perder de vista quem está à sua frente. É esse o sentido aqui quando Jesus fala, se alguém quiser seguir-me. Seguir significa aceitar a liderança de outro, é largar as rédeas, é deixar o comando na mão de outra pessoa. E olhando para esse chamado aqui, a gente, olhando assim, né, a grosso modo, a gente pode entender que é uma maneira de perder, né? Perder o comando. Então, a princípio, Jesus convida todos a entregar a liderança para ele. E ele continua dizendo, negue-se a si mesmo. O que significa esse negue-se a si mesmo? Não é negar algo a si mesmo, não é negar alguma coisa material a si mesmo, mas é negar a sua própria vontade. É negar o seu controle, é negar cada uma das nossas justiça própria, das nossas obras, dos nossos méritos, das nossas vaidades e da nossa vontade. É negar o esforço de se salvar por si mesmo, né? É isso que ele está dizendo ali. É dizer assim, eu desejo ser conduzido na minha vida por Jesus. Eu nego as minhas vontades e as minhas escolhas, que muitas vezes me levaram por caminhos errados. Então, eu quero seguir este caminho com Jesus. Então, eu nego isso, né? O meu eu. E aí, na sequência, ele diz... tome a sua cruz. Então, esse negar é até que ponto? Até que ponto nós temos que nos negar? Eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu tenho que tomar minha cruz, né? Estou nesse casamento, mas fazer o quê, né? Tenho que suportar essa cruz aí que é o meu marido, tenho que suportar, levar essa cruz que é a minha sogra, ou muitas vezes esse trabalho, só estou nesse trabalho porque não tem jeito, é a cruz que Deus me deu para carregar. Ou até já vi pessoas falando nesse momento de crise que a cruz é o coronavírus, é a doença, a enfermidade, essa é a cruz. Não é nada disso que está dizendo. Né? Primeiro que não é suportar a cruz, é levar, é carregar cada um a tua cruz. E nesse momento, os discípulos que estavam ouvindo Jesus sabiam claramente do que ele estava falando. Naquele tempo ali, a condenação, né, e a morte por crucificação era muito comum a todos ali, né? Então, eles viam isso diariamente. Acontecia muito. Então, eles entenderam bem o que era o que Jesus estava falando, né? É negar-se ao ponto de perder a própria vida por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus. E eu confesso que esse não é um convite, né, muito... não é um convite muito agradável, né? É uma lição bem dura de aprender. E eles não estavam, assim, gostando muito dessa ideia, né? Levar a cruz quer dizer que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida em amor de Jesus, né? Então, é um convite bem sério. E aí, no final, ele termina dizendo, siga-me também, novamente, né? Então, se alguém quiser... Ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Siga-me, ande comigo e aprenda comigo. Ele não disse, tome sua cruz e vá sozinho. Ele disse, ande comigo. Essa passagem de Mateus 11, 28, em outro convite que Jesus faz, ele diz assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês terão descanso para a sua alma. Então, quer dizer, ande comigo lado a lado. Deixe a religiosidade, deixe os rituais vazios, listas de posso, não posso fazer. Ande comigo, eu vou te ensinar os caminhos da graça. Como é andar comigo? Nem sempre vai ser fácil, né? Nós não entendemos muito esse conceito de cruz,
esse conceito de morte, porque vivemos num país livre, podemos cultuar a Deus, dizer que servimos a Jesus livremente, mas não é assim, né? Em muitos lugares nós temos irmãos que sofrem e que chegam a morrer por conta da fé, assim como acontecia naquela época também. Então, esse é o convite de Jesus para nós. E por que é tão difícil assim, né? Olhando e falando, nossa, aí é sério. Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso eu. Essa frase de Agostinho diz assim: a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Outro paradoxo aí, né? Como entender isso? Ele não está falando aqui de um amor a si mesmo em relação a uma autoestima, né, equilibrada e tranquila. Ele está falando de algo que nos torna egoístas, ensimesmados, que pensa só em si mesmo, que pensa em ganhar a vida só para si mesmo, né, buscando os prazeres do mundo. Jesus nos convida a abrir mão desse egoísmo, a abrir mão dessa vida muitas vezes inútil, que só pensa em si. Ele tem algo maior para nós, né? Então, a primeira ruína do homem é pensar só em si mesmo, na verdade. E 2 Coríntios 5,15 diz assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, Jesus nos chama para viver uma nova vida, uma vida de entrega, uma vida de submissão, uma vida de amor, uma vida de obediência a Ele. Na versão de Lucas 9:23, dessa palavra de Cristo, a expressão dia a dia é acrescentada. Isso significa que o cristão deve morrer para si mesmo diariamente. Todos os dias, ele renuncia à soberania da sua própria vontade e renova a sua entrega incondicional a Jesus Cristo. Olhando assim, parece algo tão penoso, mas nós só conseguimos fazer isso pela graça de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. E Ele nos conduz a essa vida diária de renúncia, né, de obediência ao Senhor. Continuando aqui o nosso texto, no versículo 35 de Marcos, capítulo 8, diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e o evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Esse texto também é tremendo, é a continuação do que ele vinha falando, né? E o que significa? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Essa é uma frase paradoxal que revela também uma importante verdade espiritual. Ter tudo o que esse mundo oferece, todos os bens que ele oferece, mas não ter a Cristo é o mesmo que não ter nada. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo vai ficar aí. Ninguém vai levar nada, né, dessa terra. Então, o que pode então dar um homem em troca da sua alma? Nada. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que Jesus nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, não foi com nada deste mundo, foi com o precioso sangue dele, derramado na cruz. Ele nos comprou com o seu sangue. E lá diz que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, essa vida que sem propósito, que busca só satisfazer os próprios prazeres. Difícil, né? E em João 6, quando Jesus fala esse discurso de uma outra forma, os discípulos, muitos deles, desistiram de seguir Jesus. E eles diziam assim: duro esse discurso, quem o poderá suportar? Talvez a gente esteja pensando isso. Nossa, muito duro esse discurso. Quem poderá suportar? E muitos deles pararam de seguir Jesus. E ele se vira para os seus discípulos e diz: vocês também vão me deixar? Vocês também vão deixar de me seguir? E anteriormente ele vem dizendo para as pessoas: vocês me buscam não pelo pão
da vida eterna, né? Não pela vida eterna, mas pelo pão que perece. Vocês comeram e se fartaram e agora não querem seguir, né? Com um compromisso. Jesus nos chama para um compromisso. E esse compromisso, nessa frase aqui de John Stott, do livro Cristianismo Básico, nos fala bem forte que quando o cristão se perde, ele encontra a si mesmo e descobre a sua verdadeira identidade. Eu achei tremenda essa frase, porque é assim mesmo que acontece, né? Parece que estamos perdendo, mas estamos ganhando a vida verdadeira, ganhando a identidade verdadeira de quem nós realmente somos em Deus, em Cristo. E aí há a liberdade, né? A palavra diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, novamente, quando um cristão se perde, ele encontra a si mesmo e descobre a sua verdadeira liberdade. Identidade, de John Stott, a frase, né? Continuando. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Aqui é um prenúncio de juízo, né? Jesus está dizendo o que acontecerá com aquelas pessoas que não aceitaram essa proposta de segui-lo. Ele está dizendo que é uma geração adúltera, seria uma geração incrédula. Nós vivemos num mundo incrédulo, né? Que ele vai negar também. Mas, porém, nós temos também uma promessa que Mateus diz lá na outra versão, né? No outro momento, no outro evangelho, que se nós o reconhecermos, ele também nos reconhecerá diante do Pai. Então, essa é a certeza que nós temos, né? Que o crer nos leva a uma ação, ele envolve renúncia e obediência, mas nós nunca estaremos sós nessa jornada. Por isso ele mencionou a sua volta pela primeira vez aqui, dizendo que ele vai voltar para nos buscar. Essa é a promessa que nós temos. Esse é o ganhar a vida eterna, ganhar a vida verdadeira. Em Mateus 10:32, ele ressalta isso. Então, nós temos que ter uma atitude que condiz com aquilo que nós dizemos que cremos. Não é só dizer que crer. Dizer que crer em Deus, até os demônios dizem, como diz lá em Tiago. Eles dizem que creem e ainda tremem. E interessante que no Evangelho de Marcos, desde o primeiro capítulo, os demônios reconheceram quem era Jesus. Eles reconheceram e viram quem ele era, e eles tremiam diante do Senhor. E muitas vezes nós nem trememos, né? Então, é na fidelidade ou infidelidade durante tempos difíceis como perseguições, desemprego, pandemia, que se conhece o caráter do verdadeiro seguidor de Jesus. Então, é diante das dificuldades, das tribulações da vida, dos momentos difíceis e das perdas, que nós demonstramos em quem realmente cremos. Aquilo que falamos, aquilo que fazemos, demonstra o que está no nosso coração. Jesus também falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Dizer que ama o Senhor quando estamos ganhando é fácil. E quando estamos perdendo? Conclusão. Assim, para seguir a Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos e perder a nós mesmos. Parece que só perdemos, mas na verdade nós estamos ganhando. Eu quero citar aqui um exemplo com vocês, um exemplo negativo e um exemplo positivo do que é isso. Um pouquinho mais para frente, em Marcos 10, Jesus conta uma parábola do jovem rico, né? Um rapaz rico. Ele vai dizer para ele, o jovem pergunta para Jesus, né? Como que ele fazia para ele dar a vida eterna? O que ele tinha que fazer? E Jesus começa dizendo sobre os mandamentos que ele tinha que obedecer, e ele fala que ele já obedecia todos. Não, isso daí eu já faço desde pequeno. E Jesus vira para ele, sabendo que ele era muito rico, e diz para ele: então vá agora, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E nesse momento Jesus o amou. O texto diz que ele o amou, teve compaixão dele. Mas ele se entristeceu com essa proposta de Jesus, porque ele era muito rico. E ele vai embora. E o texto termina aí e a gente não sabe, né? O fim. O texto não fala, mas a gente pode deduzir o que aconteceu. A questão não são as riquezas.
A questão não é ser rico. O problema daquele jovem é que o ser rico, as riquezas, era o ídolo dele. Era o que ele tinha no coração, era o que ele tinha de mais valor. Então, Jesus nos pede para deixar os ídolos. Do jovem rico eram as riquezas, e o nosso? O que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração? É algo para a gente refletir. E um outro ponto, e um positivo dessa vez, é o apóstolo Paulo. E eu queria ler com vocês agora. Eu não coloquei o texto ali na tela, mas de propósito para você abrir sua Bíblia em casa e ler comigo esse texto de Filipenses 3, que é um testemunho do apóstolo Paulo acerca do que é lucro na vida, do que é ganhar. Filipenses 3, a partir do versículo 7, diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, e algumas pessoas dizem que ele vivesse nesse tempo nosso, com 20 anos de idade, ele teria 2 PhD. Ele era um homem muito instruído, cheio de posses, e ele fala que ele considerou tudo isso como perda, como esterco. Ele usa até um nome aqui, né? Esterco é isso mesmo que você está pensando. Então, ele não considera, não tem valor para ele. Perto do que é conhecer e andar com Cristo. E o poder da ressurreição é maravilhoso. Isso que ele disse, né? É esse o propósito, né, de Deus para a nossa vida. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena de todo mundo. 1 Coríntios 15, 19. Então, se nós buscamos a Deus somente para Ele nos fartar nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque Ele tem além, muito mais do que a gente possa imaginar. Né? E outra parábola também que Jesus conta, ele fala também do rico insensato, que tinha tantas posses, tantas coisas, ele estava tendo uma grande colheita e ele fala para si mesmo, né? Vou construir outros celeiros para juntar mais e eu vou dizer para minha alma, agora você pode se fartar e descansar e viver feliz. E Deus diz para ele, louco, insensato, ainda hoje pedirei a sua alma. E nesse mesmo texto ele diz que a vida abundante de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mais uma vez, o problema não é ter bens, né? Não é para entendermos essa passagem como que se a gente tem que se isolar e viver num mosteiro, viver só lendo a Bíblia o dia inteiro, não é isso. É abrir mão das nossas escolhas erradas que entristecem a Deus e andar com Deus e fazer tudo o que a gente faz, trabalhar, estudar, ter família, servir a Deus com o propósito correto de agradar ao Senhor, de viver para Ele. E aí fica uma reflexão e uma aplicação. O Evangelho de Marcos todo, a pergunta que permeia nele é: quem é este? Você compreende mesmo quem é Jesus? Onde está a sua esperança? Está nas mãos do Senhor ou na presença do Senhor? Está nessa vida apenas ou na vida eterna? Você está pronto para esse chamado radical de Jesus? Às vezes a gente vê pessoas assim, né? Radical, Jesus, né? Coloca na camiseta e tudo mais. Mas e dentro, né? Não é aquilo que você coloca fora, mas é o que está dentro de nós que importa. Se você já entendeu a mensagem, já vive como um discípulo de Jesus, né? Dia a dia carregando a sua cruz, dia a dia negando as suas vontades, você tem compartilhado dessa esperança com alguém? Então fica aí as perguntas, a reflexão, esse texto maravilhoso que poderíamos falar aqui a noite inteira,
Mas o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. E eu finalizo com o versículo de Marcos 8:36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta? Marcos 8:36. Amém? Amém. Que palavra maravilhosa, pessoal. Palavra de Deus, muita Bíblia aqui, a Rosângela compartilhou. Ela é uma estudiosa das Escrituras, é uma inspiração, né, tanto para vocês mulheres, quanto para nós homens. Então, é isso aí, Ricardo. Tem que pular aqui do lado da Rosângela, hein? Isso aí, velho. Pois é, meus irmãos. Casar com mulher inteligente, a gente tem que fazer das tripas coração para dar conta, né? Mas parabéns e que Deus fortaleça nossas vidas. Como é importante, não é? Nosso egoísmo é tão grande, nossas vontades tão fortes, e a gente só quer ganhar, queremos só para nós, e achamos que perder é só prejuízo. Aí vem Jesus e fala para nós para aceitar certas perdas da vida, porque nos fazem crescer como ser humano, como cristão. A gente ganha maturidade, e Ele não manda só a gente renunciar, mas nos manda também abençoar os outros, não é? E a gente só consegue abençoar os outros quando nós diminuímos muito e muito e muito esse eu tão grande, egoísta que a gente tem. Então que essa palavra realmente seja carregada em nossos corações por muito tempo. Temos aqui um retorno do nosso chat. Nailson pede para orar pelo colega dele, Mauro, que tem uma ferida na perna há 2 anos. A Mara pede para orar pelo Luciano, sobrinho dela, suspeito de uma doença no intestino. E temos uma resposta de oração na semana passada. Oramos pela Lília e Rogério, casados, estavam com Covid e foram restaurados, foram curados. Graças a Deus, não é? Uma semana de vitórias para esse casal. E vamos lembrar também da mãe da Viviane, Dona Marina, que ainda, pelo que eu sei, está internada, para que Deus esteja com ela, restaurando a sua saúde. Vamos nos despedindo aqui com uma oração final. Ó nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esses queridos que nos animam em sintonia conosco nesse momento de reflexão. Obrigado por esse compartilhar. Senhor, fortaleça nossos corações, nos ajude a sermos mais submissos. A cada dia, a gente lembrar de renunciar às nossas vontades tão fortes, que nos levam muitas vezes para momentos tão amargos, enquanto a tua vontade é doce, a tua vontade é boa, é agradável e perfeita, e sempre ganhamos mais quando perdemos para as nossas vontades fortes, quando nós não deixamos que elas ganhem. Que o Senhor ganhe sempre, Pai. Ó Deus, abençoe cada lar. Nós lembramos dessas pessoas aqui, Pai. O colega do Nailson, que ele comece a melhorar desse tratamento da perna. Lembramos também o sobrinho, o Luciano, da Mara, que ele sare, que ele volte para casa. Lembramos com gratidão da Martinha, que agradece por esse casal que recuperou. E oramos também pela Dona Marina, que o Senhor esteja com ela, dando alívio, dando graça, dando paz, dando cura, Pai. Ela tem sofrido tanto problemas respiratórios, mas nós clamamos por dias melhores, por paz para os familiares. E a cada um, Pai, que está aqui, quando voltarmos para casa, nos leve em segurança e abençoe cada casa agora, e também abençoe nosso Brasil, nossa economia, nosso emprego, nosso sustento, e obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Podemos dizer com segurança, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus e o conforto do Espírito continue conosco, agora e para sempre. Amém e amém. E a gente se vê domingo na série Gente com a Gente, estudando a vida de Barnabé, um grande encorajador. Boa noite e até breve.